Transformação isotérmica. Definição: é considerado que um gás tem propriedades isotérmicas quando ocorrem transformações na qual a sua temperatura mantém-se constante, e varia-se a pressão e o volume. Se pegarmos uma seringa e tamparmos a sua saída de ar, e aplicarmos uma pressão externa sobre o embolo, o volume do ar ocupado dentro da seringa diminuirá, já a pressão do ar dentro da seringa aumentaria e manteria-se constante a temperatura. Certa quantidade de um gás ocupa um volume de 120 litros em pressão de 700 milímetros de mercúrio e temperatura de 20 graus Celsius. Qual será a pressão quando o volume for apenas de 30 litros, mantendo-se a temperatura constante? Resolução: para resolvermos esta questão usaremos a fórmula que consiste em pressão inicial multiplicando o volume inicial, isto tudo igualado à pressão final multiplicado ao volume final. Depois é só aplicar os valores dados no questionário à fórmula e fazer as operações matemáticas. Transformação isobárica. Definição: transformação química na qual a pressão permanece constante e varia-se a temperatura e o volume. Se colocarmos um balão no gargalo de uma garrafa, ficará aprisionada uma determinada massa fixa de ar. Se mergulharmos essa garrafa em uma vasilha com água gelada, o balão ficará murcho. Agora, se colocarmos em uma vasilha com água quente, o balão irá encher. Em uma pressão constante, um gás é aquecido até que seu volume inicial de 150 litros dobre. Se a temperatura inicial do gás era de 20 graus Celsius, qual deve ser a temperatura final na escala Kelvin? Resolução: para resolvermos esta questão usaremos a fórmula que consiste em volume inicial sobre temperatura inicial igualado a volume final sobre temperatura final. Depois é só aplicar os valores dados no questionário à fórmula e fazer as operações matemáticas, e também uma transformação de escala termométrica. Transformação isocórica. Definição: o volume permanece igual ou constante. As grandezas que sofrem variação são a pressão e a temperatura. Isso pode ser visto nos pneus de carros, motos e caminhões. Com o aumento de sua temperatura, a pressão dentro dos pneus aumenta. Por isso é necessário calibrar constantemente os pneus. Um gás no estado 1 apresenta volume de 14 litros, pressão de 5 atmosferas e temperatura de 300 kelvins. Qual será a pressão do gás em um estado e se o volume permanecer igual a 14 litros, mas a temperatura passar para 273 kelvins? Resolução: para resolvermos esta questão usaremos a fórmula que consiste em pressão inicial sobre temperatura inicial igualado a pressão final sobre temperatura final. Depois é só aplicar os valores dados no questionário à fórmula e fazer as operações matemáticas.